Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por mais esta grande oportunidade. E hoje, uma aula típica, atendendo a maioria dos irmãos, para que a aula fosse gravada. Então, se a aula é gravada, quando você chegar para assisti-la, você vai perceber que a aula já iniciou e vai ficar gravada, em função de que muitas pessoas hoje haviam marcado aí seus compromissos com famílias por ocasião do feriado, e eu respeitei. Eu tive uma boa votação para aula normal, mas a maioria venceu querendo aula gravada. E, como eu disse, é escolha democrática, vence a maioria que votou. Teve gente que se absteve, então eu não posso considerar quem não quis se pronunciar, mas eu vou orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome por esta grande oportunidade que tu nos concede. Obrigado, teu amor, tua graça e tua bondade. A tua misericórdia dura para sempre, e a tua bondade se estende de geração a geração, assim como é tua fidelidade. Toma nas tuas mãos nossas vidas, os irmãos que estão passeando com a família, descansando, resolveram tirar um tempo, Senhor, para relaxar. Alguns vão assistir hoje, outros assistirão outros dias, Senhor. Alguns assistirão, outros assistirão. Mas nós te pedimos que o mesmo efeito que faz numa aula online, faça numa aula gravada, porque é teu Espírito. Abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para entendermos a tua palavra. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Bom, como falei hoje, é um dia atípico, é um dia que não é normal, porque nós não fazemos isso naturalmente, até porque eu prefiro estar com vocês ao vivo. Só farei uma aula gravada por algum impedimento ou por casos semelhantes ao que está ocorrendo hoje. Lembrando que na próxima aula nós já teremos outro professor que disponibilizou a agenda do dia 27. Eu já tenho mais 3 professores que ingressarão conosco. Estou aguardando só a agenda deles para entender. Nós estávamos falando de um homem, pecado e salvação, e falamos do homem, do antropos, do conhecimento, estudo do próprio homem, seu ser tríplice, do seu ser tricotômico. Falamos da tricotomia, espírito, alma e corpo. Falamos do pecado, e inclusive tem uma pergunta que me foi feita por um aluno. Eu já vi a pergunta, não respondi porque eu quero respondê-lo presente, que ele esteja em aula. Agora eu gostaria de fazer o seguinte pedido. Aos irmãos. Eu já falei isso lá na primeira aula, os alunos mais antigos ouviram isso. Vocês estão com liberdade de fazer perguntas para mim. Liberdade, eu já falei. Se for uma pergunta que você faça na aula e que dê para que eu explique sem maiores pormenores, eu vou responder. Fora disso, se você não fizer na aula e fizer
esta pergunta no privado, tem nenhum problema. Tem gente que prefere fazer no privado. Vocês têm livre vontade ou livre agência de botar no privado. Também vocês podem colocar na própria página lá do Facebook, do grupo Instituto Midrash Bethesda. Vocês podem colocar direto lá na página, que uma hora eu vou olhar lá e vou responder. Se for uma pergunta muito urgente, que tem a ver com o que nós estamos estudando, vocês podem enviar e me ligar, tá bom? Agora você precisa considerar o seguinte, tem que ter paciência. Eu estou com cerca de 50 alunos. Imagina, cada um tem uma pergunta com uma dificuldade. E eu não posso só responder sim ou não. Eu tenho que ter, primeiro, eu tenho que ter uma apresentação na peça exordial. Eu tenho que fazer a minha fundamentação e depois partir para a peroração. Se alguém tiver dúvida, pergunte a 2 alunos que existem aqui. Primeiro é o Walter. Pergunta canseira que eu dou a ele para responder perguntas que ele faz. Ele faz umas perguntas lá do tempo de Einstein. E aí não basta só eu dizer, ó, é isso e isso. Eu faço uma fundamentação. Primeiro eu faço a peça exordial para ele, depois a fundamentação, depois que eu vou para a peroração e conclusão daquilo. E aí o Walter tem a seguinte vantagem, ele não fica somente com o que eu disse, ele vai pesquisar, ele procura os manuscritos, ele se interessa. Por exemplo, estou devendo a ele uma pergunta que já faz tempo. É uma consulta que eu tenho que fazer ao hebraico arcaico, que praticamente saiu de uso. Então ele tem paciência. Aí ele faz assim, quando tiver um tempinho, dê uma olhada lá nas perguntas que eu te fiz, como foi de outras, que ele fez várias. E aí ele tem paciência. O outro aluno, Marco Antônio Souza, ele está no grupo como Marquinhos. Vocês não têm noção, ele entrou depois no curso e não está acompanhando as aulas com o mesmo time que todos estão. Ele entrou lá por volta de outubro no curso, pegou as aulas desde o início de junho e veio até terminar de dezembro. Só que nesse interregno, ele ficou com dúvidas profundíssimas. Eu pedi a ele para esperar, ele esperou aí uns 15 dias, uns 20 dias, quase um mês, e eu já consegui responder a primeira pergunta, e ele disse que já entendeu 90%. Aliás, eu não tinha nem começado a responder essa, ele veio com mais umas 3. Ele está errado, ele está certíssimo. O curso tem que provocar isso, correto? Então, eu queria que vocês tivessem essa paciência. Você não pode escrever, perguntei na última aula até agora. Não é tão fácil assim, correto? Eu não estou numa aula presencial. Eu posso fazer um demonstrativo. Eu tenho que ler a sua pergunta, às vezes eu respondo no chat. Fora disso, eu tenho que ler a pergunta, e não é só a sua, são muitas perguntas, eu tenho que ir por ordem das mais difíceis, as mais complexas. Entendeu? Então eu queria que vocês, entenderam? Queria que vocês tivessem essa atenção. Se for algo urgentíssimo, aí não tem problema. Pode perguntar. Quantas vezes quiser, eu vou responder. Se for preciso marcar uma aula só para responder perguntas, nós faremos isso, uma aula extra na semana, só para fazer perguntas. Pode ser no feriado, pode ser num dia de sábado, à tarde para a noite, pode ser numa sexta, parte da tarde, até umas 5 horas, de 5 às 7 eu tenho compromisso também. Pode ser numa segunda o dia todo. Só escolher.
são perguntas, assim, perguntas que são perguntas cabeludas, né? As mais fáceis também eu respondo, só que não precisa esse tempo todo. Então eu queria que você tivesse essa consideração. Eu já havia falado isso, mas mais de uma, mais de duas, mais de 3 vezes. Queria que você observasse, que vocês observassem esse detalhe. Então, voltando ao que nós estávamos tratando, nós tratamos da doutrina do pecado, estamos falando da salvação. E aí, falando da salvação, nós pegamos alguns versículos, e eu me lembro que o último versículo que nós lemos fazia uma observação lá na Epístola aos Hebreus, e é bom que se diga o que eu muitas vezes repito em aula, já fiz isso várias vezes. Epístola a Hebreus, a Bíblia não aponta a autoria. Então é presunção de quem quer que seja. Está dizendo que é Paulo que escreveu. Quando você vai para um ambiente academicista, como eu já participei de vários, inclusive lecionei, você investigando a patrologia, investigando a história da igreja, primeiro, segundo, terceiro século, investigando a história do cristianismo, investigando Tácito, investigando Jerônimo, investigando o próprio Heródoto, investigando Tertuliano, você acaba percebendo que há uma grande probabilidade de não ser nem Paulo, nem ser Lucas, de ser uma mulher. Eu não vou dizer o nome aqui, para ninguém sair por aí falando isso, que é assunto que não diz respeito. Eu ir para o púlpito dizer que descobri a pólvora, posso fazer isso. Eu tenho a minha convicção e tenho meus argumentos, mas isso em nada edifica dizer que foi Paulo que escreveu por causa do grego. O grego de Paulo não tem nada a ver com o grego de Hebreus, assim como também nada a ver com o grego de Lucas. Só para os irmãos terem uma noção. Isso é para estudar coisas mais profundas, correto? Que não é o nosso objetivo aqui. Então nós leríamos um versículo, e aí Hebreus capítulo 2, nós estávamos falando da salvação, o pecado do homem e o que Deus resolveu no sentido de ação para a redenção, o resgate do homem. O homem deveria ser resgatado por causa do pecado crasso que já fazia parte da sua natureza. Inerente, eu já disse isso. Pecado inerente. Então não tinha para onde correr. Correto? Então olha o que diz o capítulo 2 de Hebreus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Ser diligente é ser vigilante, é estar atento para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, tão grande aqui, você fica sem definição. É igual tal maneira de João 3,16.
a qual, começando a ser enunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas, e dom do Espírito, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo, que é o homem. Isso aqui é Salmo 8. Salmos 8. Olha lá o Salmos 8. Alguém, o escritor aqui diz, alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória, de honra, o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. E é verdade. Aquele domínio que o homem tinha no Éden, no jardim do Éden, não era no Éden, no jardim do Éden. Isso é importante. Deus criou um jardim no Éden. Não era, o homem não dominava o Éden, estava no jardim do Éden. Mas agora, assim, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei teu nome a meus irmãos, cantaste-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então, que fique claro que a salvação é o maior dom de Deus dado ao mundo. Entenda bem o que eu estou dizendo. Qual é o maior dom de Deus dado ao mundo? A salvação, através de Jesus Cristo. Qual é o maior dom de Deus dado a seus filhos, seus servos? O batismo no Espírito Santo. Mediante falar em línguas estranhas, conforme o Espírito concede. Ok? Então, dentro da doutrina da salvação, nós temos ainda, vamos entender assim de modo um pouco mais prático, esse assunto que estamos tentando desenvolver. O que aconteceu? O resgate nosso exigia um preço de sangue. E alguém, neste caso, o próprio Deus, resolveu doar seu filho. Veja, observem, percebam esse detalhe. Quem teria coragem de dar o seu filho
em sacrifício de pessoas que dariam de ombros. Deus é presciente. Quem pode explicar isso? São perguntas que cabem a Deus responder. Assim como aquela pergunta que foi feita aqui, se Deus sabia que o diabo ia pecar, por que deixou? Tem que perguntar para ele. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que deixou? Se Deus não deixa, então não é livre-arbítrio. Então eram autômatos. Todos os seres criados, quer dizer, todas as criaturas, no seu estado original, possuíam livre-arbítrio. Aos anjos, Deus selou definitivamente, não tem mais vontade própria. Só vai obedecer, ou só obedecem à ordem de Deus. Só obedecem à ordem de Deus. Deus só deixa ir até onde ele próprio quiser deixar. O homem, quando transgrediu, também gozava do mesmo privilégio, livre-arbítrio. Agora o homem não tem mais o livre-arbítrio. O homem agora tem uma livre agência. Veja se você entende. Ele tem a escolha. Ele age. Quer por bem, quer para o mal. Tá bom? Então, nesse resgate, vamos ler Efésios, rapidamente. Carta de Paulo aos Efésios. Depois eu vou explicar a vocês a diferença de carta para epístola. Tá? Epístola aos Efésios. Tem mal nenhum chamar de carta, tá? Mas tem gente que parece que descobriu a pólvora, andar dizendo por aí que não pode chamar de epístola. Não pode chamar de carta, tem que chamar de epístola. A pessoa nem tirou ainda o dente de leite, mas já acha que pode ensinar. Ó, Efésios, eu peguei errado aqui, botei Filipenses. Efésios, capítulo 3, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Se as riquezas são incompreensíveis, por que ele quer explicar? E isso aqui está ligado à vocação dos gentios e o apostolado do próprio Paulo, a vocação. Quer dizer, a porta aberta e Deus chamando os gentios para entrar por essa porta. Aí Paulo acaba dizendo que a ele foi dada graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Se é incompreensível, como é que ele vai ensinar? Então ele está abrindo uma espécie de porta, uma porta aberta, assim como é o batismo do Espírito Santo, que é uma porta que se abre com várias saídas. Através do batismo, Deus pode distribuir os dons. Dom de língua, dom de variedade de línguas, dons de curar, dons de milagres, né, portentos, dons de interpretação de línguas, discernimento de espírito, tudo isso. Mas o nosso assunto ainda é a salvação. Então, voltando, se Deus precisa fazer essa redenção, o que eu quero? O que eu quero que você entenda? A salvação em si, do ponto de vista objetivo, considerando Deus como doador e o homem como
o recipiendário, você pode usar essa expressão. Então, nesse sentido, ela tem 3 aspectos. Importante anotar. Todos são simultâneos. Primeiro, justificação, depois regeneração e depois santificação. Quem verdadeiramente está justificado é também regenerado e santificado. A pessoa que for verdadeiramente justificada é regenerada e santificada. O que é a justificação? Primeiro, justificação. É um termo judicial, isso aí você já ouviu falar. E fala sobre o que nós chamamos de quebra da lei. É por isso que é judicial. Então, a pessoa quebrou a lei. Vamos ler um texto que eu me lembrei. Primeira Epístola de São João, capítulo 3, primeira Epístola de São João, capítulo 3, olha o que diz esse texto. Versículo 4, diz assim: qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Veja como é sério. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então o que é? É um termo forense, que é um ato pelo qual Deus transforma o homem num homem justo. Eu lembrei de um exemplo bíblico interessante para justificação. Por exemplo, uma pessoa que comete, vamos dar o exemplo de Pedro. Quando eles estavam no horto, e Jesus foi atacado por soldados para ser preso, Pedro lançou a mão da sua espada e cortou a orelha do soldado mau. Você deve lembrar disso. É um texto muito conhecido, muito bem lembrado. Aí, Jesus repreendeu a Pedro e colocou a orelha de Malco no lugar. Você lembra disso? Só que mandaram levar Pedro ao procônsul, ao imperador, ao líder daquela província nesse instante. Só que Pedro chegou lá já com acusação, aguardando só a sentença, da sua punição. E aí, quando ele foi visto por esse representante da lei lá, que Pedro havia violado, ele seria punido. Mas o que ele não conseguiu identificar? O que Pedro fez? O que Pedro fez se não tinha evidência? Se a orelha está no lugar, não tem evidência. Então, o que é a justificação? É Cristo no sentido de salvação. Cristo remove a evidência e faz com que o pecador, o homem
que está em um estado de ilicitude tenha removido aquela marca que ele tem da transgressão, e uma vez marcado, uma vez que ela é retirada, ele se torna justo. Justo, e aí tem um detalhe interessante que eu anotei: já que ele quebrou a lei, ele recebe um ato de transformação ou mudança de estado de pecador perante Deus, operada por ele mesmo. Deus opera. E aí a justificação, ela tem caráter exterior. Deus é o juiz, Cristo é o advogado e o homem é o réu. A transgressão da lei de Deus é o pecado cometido. Transgrediu a lei, aí você tem o Paráclito, que é o advogado, Cristo. Está chamado para estar ao lado. E o homem como réu. Bem claro, isso ficou. Então, o resultado da justificação na vida do novo crente é a mudança de posição perante Deus, de condenado que ele era, quanto às, esse a eclesiado, quanto às suas leis, pois ele é justo, Deus é justo. E vamos pegar uma outra passagem que eu me lembrei agora. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Veja que coisa interessante de Romanos 5. Olha só. 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ao capítulo 8. Aos Romanos capítulo 8. Vamos ao 8. Depressinha. 8. 8, 8, 8. Diz assim, ó: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condena o pecador na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja que coisa interessante. Se eu já entrei nesse modo de justificação, se eu estou justificado, não há nenhuma condenação para mim. Porque sendo justificado por Deus, tendo sido, pois, justificado por Deus, eu passo a ter paz no meu coração e na minha alma. Ok? Só um minutinho. Estou só aqui, estão me chamando. Só um minutinho. Já volto.
Então, voltando, que estávamos tornando, já atendi ali, se eu já sou justificado, se eu sou um pecador justificado, então quer dizer que o pecado, eu preciso, já que eu fui justificado, fazer proveito dessa justificação. É importante isso. Porque se eu não fizer proveito dessa justificação, então não tem razão de ser o sacrifício de Cristo na minha direção ou em meu favor. Está claro isso para nós? Eu acredito que esteja claro para nós isso, ok? Então, ainda dentro dessa anotação que eu fiz, então diz assim, ó. Na justificação, o homem entra em boas relações com Deus, quanto às suas leis, pois ele é justo. A justificação é um ato divino fora do indivíduo. Quer dizer, é um ato, uma ação exterior do próprio Deus. Enquanto a regeneração ocorre no interior da criatura. Isso está claro, eu estou sendo lento, porque eu tenho recebido indagação de pessoas que têm tempo, inclusive no Evangelho, não estou criticando, mas que nunca aprenderam esses assuntos. Não sabem, por exemplo, a diferença da justificação para a regeneração. Tá bom? Sabe só a teoria, mas não saberá ou não saberia explicar. Então, como Deus providenciou e efetua a nossa justificação, é maravilhoso. Então, quer dizer que a justiça de Cristo é acreditada à nossa conta. Está claro isso? Nós temos uma dívida. E aí Colossenses diz que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Então, quer dizer, era uma conta que eu e você não conseguiríamos pagar, não conseguiríamos jamais pagar, e que ele creditou a nós, a conta devedora ficou positiva. Está bem claro isso? Não fiquem preocupados caso haja dúvidas. Me pergunte. Manda no privado, liga para mim, manda lá no grupo do Facebook. Me incomoda. Manda para o Davi, se eu não tiver visto, porque a minha vida é muito intensa, vocês não têm noção. É aula, é pregação, é estudo, é atendimento terapêutico, é muita coisa, tá bom? E sem contar as minhas lutas, tá bom? Então, anote lá, para a nossa justificação, primeiro, Deus, em sua graça, isso é bom anotar, Deus em sua graça colocou seu Filho em meu lugar e na cruz transferiu minhas culpas e crimes para ele. Isso você pode chamar de número 1 ou de letra A. Isso para minha justificação, para nossa justificação. Estou usando para minha, porque sou eu. Cada um usa de per si.
Débora, depois você pode pegar um pouquinho de água pro papai? Deixa aqui bem geladinho. Tá. Letra B. Jesus morreu voluntariamente. Por mim, voluntariamente. Ele se entregou por amor. Ah, por que Jesus se entregou? Também não sei. Explica esse amor. Dá para explicar? Não, eu não explico. Por mais que eu já tenha lido a Bíblia inúmeras vezes, estudado passagem, estudado a língua hebraica, a língua grega, o aramaico, o latim e etc. Estudado essa montoeira de livros que estão aqui atrás de mim, enciclopédias, coisas assim, sabe, pergaminhos, rolos de papiro. Não, para mim não tem, não justifica assim, por exemplo, entenda bem, eu não consigo uma justificativa. Pega um pãozinho com manteiga e um pouquinho daquela limonada que está no freezer. Jesus morreu voluntariamente por mim, essa é a letra B, o número 2. E o número 3, ou letra C, eu preciso aceitar por fé este único método. Este único método, é importante que você anote isso. Como a aula fica gravada, você pode assistir várias vezes. Este único método, eu gostaria muito que a Maria, eu acho que a Maria, irmã da Anitta, estivesse assistindo essa aula. Mas eu sei que ela vai assistir depois. E eu quero que ela me escreva fazendo pergunta, ver se está sendo bem elucidada. Tá? Acho que é Maria mesmo. Acho que é o primeiro nome. Método divino de justificação. Então vamos lá. Eu preciso aceitar por fé este método, o único método divino de justificação do ímpio. Vamos ler Romanos novamente? Romanos. Hoje tem pouquinha gente, porque eu estou gravando, então certamente se alguém aparecer, vai aparecer depois de 7h30. Eu deixei livre então para fazer mais cedo, com mais vagar, que a maioria pediu aula gravada. Então eu fui pela maioria. Romanos capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica, o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Olha que coisa interessante. Eu vou repetir essa leitura. Eu acho ela tão profunda. Olha o que diz o texto. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica, olha que maravilha. Naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Quer dizer, a palavra imputada aqui é interessante. A palavra hebraica é a palavra aman, que é variante da palavra amém. E nesse caso, a palavra que está lá no Gênesis, disse assim, creu Abraão, isso lhe foi imputado como justiça. Quero dizer, Abraão foi considerado não culpado. Não culpado. Então, olha só. Olha o versículo 5. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas
feitas aos pais. Querendo dizer, os pais que ele está dizendo são os ancestrais. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e pá. Aquela ascendência toda e descendência também. Eles, com seus olhos, não viram a Cristo, mas estão em Hebreus, lá no livro dos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, como homens na galeria de heróis da fé, que eles não viram, não viram no sentido, não tatearam, não viram a materialização, mas gozaram do privilégio de verem de longe, porque creram na promessa e permaneceram. Hebreus capítulo 11, leia o capítulo 11 e vai lá para o final, para você ver como esses homens são considerados. Esses são os chamados heróis da fé. Não repare não, fazendo meu lanchezinho, senão o tio morre, ainda não tem intervalo. Do ímpio, eu falei do ímpio, aí de Romanos, completando, confessando a Jesus como meu Salvador. E agora vamos no fechamento desse ponto que nós estamos desenvolvendo. Romanos 10, versículo 9. Olha o que diz. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Viu? Perceberam? Que coisa perfeita? Davi, o chat aqui, não estou conseguindo mexer nada aqui no chat. E já tem gente aqui. Ah, tá. Peraí. Camisa. Bom, então voltando. Caceta aqui. Tira isso daqui. Não, clica. Na aula. Clica na aula. Então vamos lá, já tem o Alexandre. Ô Nini, paz, querido. Tô vendo a irmã Márcia Oliveira. Não, vocês pediram para deixar a aula gravada. Aí eu estou gravando com antecipação, que a gente tem mais tempo para discutir. Entendeu, irmã Márcia? A maioria do pessoal votou para a aula gravada. Eu deixei aqui para vocês verem aqui, mas eu ia gravar fechado, sem liberar para ninguém. Mas também tinha gente que queria. Normal, mas a maioria pediu. Eu não faria isso, eu não liberaria. Eu estou gravando e deixei aberto aqui, sem fechar, que alguém poderia
querer pegar alguma coisa. Porque tem gente que ficou em casa, não saiu. Eu vi lá. Eu tive 5 pessoas que pediram para ter aula. O restante, a maioria absoluta, pediu para fosse gravada. Teve gente que pediu até para ser adiada. Aí eu, como eu atendendo a maioria, eu resolvi fazer isso. Então, considere como aula gravada para ser liberada, tá bom? Eu deixei aberto o modus aqui, para se alguém entrar, pegaria parte dela já, mas ela vai ficar gravada para os irmãos assistirem a hora que quiser, tá bom? Então, de maneira que sem ultrajar a perfeita justiça, Deus justifica o ímpio aparentemente um absurdo, não é? Se você olhar do ponto de vista humano, é um absurdo Deus, entenda o que eu estou dizendo, é um absurdo Deus justificar o ímpio. É um absurdo, do ponto de vista humano. Vocês veem uma pessoa cruel, uma pessoa maléfica, que você reprova, que você mata só no olhar, mas Deus justifica, substituindo o culpado pelo inocente. Não é isso que ele fez? Faz a substituição do culpado pelo inocente. Então, quando Cristo vai ao Calvário, que o mundo se tornou negro, Deus de fato deu as costas, é uma figura de linguagem utilizada, para o seu próprio filho. Para inocentar. Agora, explique isso. Como eu disse antes, é a mesma pergunta que me fizeram, que um aluno fez, que eu vou falar com ele na próxima aula. Ele não vai estar aqui agora, eu tenho certeza. Apaga essa luz. E ele não está aqui. É a mesma pergunta que ele me fez a respeito de Deus já sabia que o homem ia fazer. Por que deixou? Sei. Se Deus já sabia que os anjos iam fazer, por que deixou? Só quem pode responder isso é ele. O que eu sei é que Deus criou um grande empreendimento, um lar, um verdadeiro santuário, que a terra é um santuário. Santuário no sentido da palavra santuário. Pelo menos era pura na sua criação inicial, original. Mas o homem colocou os pés pelas mãos. Então, voltando aqui. Transferido minhas culpas, e aí você diz minhas culpas, ou nossas culpas, para ele. Dessa forma, eu fiz um pequeno parágrafo, é importante a leitura. Deus proveu a justificação para mim e para ti, mediante substituição e transferência. Tudo por Cristo. Lembra que Paulo aos Colossenses diz que é tudo para ele.
é tudo dele, é tudo para ele. Paulo aos Romanos, quando canta aquele hino de louvor, ele diz, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que coisa linda. Então ele é a figura principal nesse aspecto. Não posso ler tudo que eu escrevi, senão a gente fica muito preso aos detalhes. Estou falando ainda da justificação. Então, o pecado é removido, o pecado, aliás, o perdão do pecado o perdão remove o pecado, é isso que eu ia falar. O perdão remove o pecado e a justificação declara justo. Ok? Pai do Senhor, irmão Evandro. Pai do Senhor, pastor Yara. Então isso, do ponto de vista humano, é praticamente inexplicável. Então você vê que no sentido bíblico, justificar é mais do que perdoar. O perdão, ele diz que remove a condenação do pecador, e a justificação nos declara justo. Um juiz terreno, olha essa observação aqui que eu escrevi. Um juiz terreno ou chefe de Estado pode perdoar um criminoso, mas não pode colocá-lo numa posição igual a daquele que nunca transgrediu a lei. Percebe a coisa profunda da justificação? Um juiz pode pegar, ele pode inocentar um homem de uma condenação. Ele pode fazer isso. Pode perdoar um criminoso, igual o Trump fez ontem, ou hoje, fez ontem. Ele tinha, antes de sair da presidência, ele poderia conceder perdão a 100 pessoas, 100 fora da lei. Ele fez isso. Só que essa ação dele não pode colocá-lo na posição ou na mesma posição de alguém que nunca cometeu transgressão. Cristo faz diferente. Ele perdoa e coloca eu e você para sentar na mesma posição, na cadeira da igreja e nos lugares celestiais, onde Cristo está sentado. De maneira que todos nós somos considerados por Ele como santificados ou justos. Ok? Justo, melhor justo. Então, acaba sendo que ele passa a nos tratar, ou nos trata, como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum. Ok? Essa é a ideia. Tá bom? Então, como é possível um Deus justo justificar um ímpio? Nós lemos lá o texto de Romanos 4, versículo 5. Nós já tentamos explicar isso, substituindo o culpado pelo inocente.
o pecador pelo justo e transferido a culpabilidade de um para o outro. Foi o que aconteceu no Calvário, isso nós já explicamos. Então é evidente que justificar é mais que perdoar. Vamos ler Romanos 3 novamente? Romanos 3 é bom livro para a gente trabalhar sobre isso. Romanos capítulo de número 3. Romanos capítulo de número 3. Romanos 3. Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Olha o que diz. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, ó, somos justificados gratuitamente por sua graça. Então, eu estou dizendo que... Vamos ler um outro texto. Eu estou dizendo que é impossível não explicar, mas é praticamente possível você entender isso. Tito, carta para o Tito, que não é o Tito Oscar, mas é o Tito, e que também não é o Álvaro, mas é o Tito. Está lá depois de 2 aos Coríntios, 1ª, 2 aos Coríntios, aí vem Tito. 2 aos Coríntios não, 1ª e 2 Timóteo, desculpe. Tito, falei errado, em Coríntios não. Estou com Coríntios na cabeça, não por causa do Coríntios, mas por causa de eu fazendo um estudo sobre a carta de Paulo aos Coríntios para falar sobre a ceia, para pregar sobre a ceia. Aliás, já até preguei no domingo passado. E aí foi lá que eu redescobri algumas coisas que já havia passado e havia fugido na totalidade de memória. 3, o capítulo é o de número 3, que eu anotei. Versículo 7º, ou versículo 7. Olha o que diz. Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, graça, o que é graça? Graça não tem explicação. Graça, acabou. A base da justificação está no sangue de Jesus. Não tem outra coisa. É o sangue dele. A base. Pai do Senhor, Josué. Irmão Rui. Pai do Senhor. Vamos ler mais um versículo de Romanos. A base da justificação é o sangue de Jesus. Só que tem um meio. E é esse meio, tem um meio, e nós vamos ler agora em Romanos, capítulo 5, versículo 9.
Diz lá, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, qual é a indicação desse detalhe? O meio da justificação é a fé, que vem por Jesus. Vamos ao 28, que eu também anotei, marquei aqui ele. Olha o 28. Olha o versículo 28 que diz. Diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. 5:1. Esse 5:1 precisa ficar na nossa mente gravado. Diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Superamos a justificação, mas não basta superar a justificação. Tem, além da justificação, a regeneração. Regeneração é um termo relacionado à família. É importante isso, pensar nisso. Relacionado à família. Então, tem a ver com nossa inclusão na família divina. É o ato interior. Veja que eu estou sendo bem cadente na explicação. É o ato interior operado na alma pelo Espírito Santo. É a nova vida em Cristo, o novo nascimento, sendo regenerado pelo Espírito, pelo Espírito Santo, é claro. O crente é filho de Deus. O lado externo da regeneração é a conversão. Então, eu conforme 10 de Romanos, se eu crer de toda a minha boca, de todo o meu coração, e com a minha boca confessar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, está lá em Romanos 10, 9. Esse é o primeiro fato. Então eu aceitei a Jesus, criei na sua morte e ressurreição, o aceitei. E aí sou justificado. Esta justificação, na sequência dela, o ato contínuo, vem a regeneração. E a regeneração me faz incluir-se na família de Deus. Por quê? Quando eu me incluo lá, é porque eu já me converti. A minha inclusão, ela é exteriorizada e também interiorizada. Por quê? Eu entrei nessa família, essa família que Paulo fala, que toda a família, no céu e na terra, fala dessa família. Quando eu entro é porque me converti. A minha conversão é externa. Querendo dizer, é visualizada
no sentido da minha praticidade do evangelho na vida prática. Mas isso implica na minha ação interior, porque Deus precisa continuar tendo liberdade através do seu Espírito de trabalhar na minha vida e no meu espírito, para que a cada dia eu vá crescendo espiritualmente falando. Não, irmã, não é o tema. Eu estou continuando. Eu estou falando de salvação. Não é o tema, é a salvação que nós começamos a falar na semana passada. Eu falei que nós continuaremos na próxima aula, que é hoje, falando da salvação. Só que a salvação, ela tem vários desdobramentos. Salvação tem justificação, tem regeneração e tem santificação. Eu estou falando agora, tá entendendo, querida irmã Márcia? Sobre regeneração. A aula não é o tema regeneração, é salvação hoje. Fiz uma repassada rápida no pecado, que nós já tínhamos estudado, e aí eu estou falando da salvação. Ok? Então voltemos. Então eu estou dizendo que o lado externo da regeneração é a conversão. Esse é o lado externo. Eu me converti, isto é, aquilo que o mundo vê e percebe. Mas como que o mundo vai ver e perceber a minha conversão se eu não tiver recebido a justificação, ter mudado de posição no mundo espiritual e acatar a operação do Espírito Santo de Deus em meu coração para exteriorizar, que alguém possa passar e dizer: poxa, irmã Márcia é outra criatura, é outra pessoa. Quem viu e quem está vendo. Pastor Yara é outra pessoa. Quem viu e quem está vendo. Ok? Então, conversão é mudança externa da pessoa. Seu procedimento resultante da regeneração, a qual é a mudança interna na alma. A regeneração é a causa, a conversão é o efeito, ok? Há um sentido em que a conversão não é total. Vamos pegar aqui 2 ou 3 passagens para ver que coisa interessante. Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Eu espero que vocês estejam fazendo as anotações. Eu dou aqueles toques, dou aquela sublinhada quando falo. Porque se ficar guardando na cabeça, dá confusão. Dá confusão. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Capítulo 18. Ó, versículo 3. Olha o que diz. Eu disse, em verdade, vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças,
de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, olha o que eu disse, a realização é a conversão e o efeito. É a causa e a conversão é o efeito. Há um sentido que a conversão não é total. Olha esse texto aqui. Vamos ao versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos, já eram convertidos, ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E diz Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Aí disse, ó, se vocês não vos converterdes e não vos fizerdes. Percebe que há uma gradação de conversão? Percebeu? Já reparou que tem gente afoita? Aceita Jesus hoje mesmo, tem gente que vibra com isso. Vai em casa, joga tudo fora, não sei o quê, papá, bota uma blusa com até o pescoço fechado, manga comprida, bota chapéu de palha, bota meia, bota não sei o quê. Num desespero. E aí os crentes não ajudam essas pessoas. Elas ficam lá, não são catequizadas, não são orientadas, não são discipuladas. Deixa ela naquela massa, aquele povo completamente diferente. Fala umas linguagens e vícios, umas gírias cristãs que nós criamos no nosso mundo. Daqui a pouco a pessoa voltou para o mundo. Porque isso é um trabalho gradativo. Aí alguém diz assim, não, tem umas pessoas que conseguem dizer, após o apelo, quem veio chorando é porque se converteu. Quem não chorou é porque... Onde que essa pessoa está com essa cabeça? Já vi várias vezes falarem isso. Várias vezes, pastores renomados. Fez o apelo, uma pessoa veio chorando, a outra não veio. Quem veio chorando é porque se converteu mesmo. Quem disse isso? Quem disse isso? Até Judas. Até Judas chorou. Estou fazendo um trocadilho, mas até Judas chorou. Tá claro? Então isso não existe. Então há conversões que são de fatos no sentido definitivo. E acontece, mas a pessoa tem que ser pausada. É um trabalho paulatino, um acompanhamento, um discipulado. A pessoa não pode ficar sozinha. A igreja está preocupada com ela, cheia, com gente falando em mistério. Tem novos convertidos, pessoas que se apresentam na igreja, entra e sai, ninguém nunca viu. Às vezes é o próprio Jesus que entrou e saiu e ninguém percebeu. Nem que ele entrou, nem que ele saiu. Tá claro isso? Ok. Vamos ler outra passagem. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas. Segundo escreveu São Lucas. Capítulo 22. São Lucas, capítulo 22, versículo 32. 22, 32. Vamos ler isso. Diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aí, era Pedro, convertido.
Mas o comportamento de Pedro diferenciava tanto de uma pessoa convertida que Cristo virou para ele e disse assim: ó, Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, avisa aos teus irmãos. Quero dizer, o teu comportamento não convenceu a teus irmãos que tu é crente. Percebe? É a conversão gradativa. É importante nós sabermos isso, que tem essa diferença. O fulano aceitou Jesus, mas ainda... Calma, irmão. Tem gente que faz isso por pouca vergonha. Mas tem gente que está lutando, é fraquinha. Está ainda lutando, remando, guerreando, patinando, claudicando. Mas vai chegar lá. Ok? Mais um texto. Tiago. Epístola Tiaguina. Tiago. Pedro, Tiago e João aqui. Tiago é lá depois de Hebreus, para ajudar. Tiago. Capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 19. Ó, irmãos, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Está vendo? A pessoa se desviou. Aí tem crente que diz assim: eu não gosto muito desse termo desviado, não. Ele é melhor do que Jesus. É melhor do que os apóstolos. Não, eu não gosto muito desse termo, não. É desviado, irmão. A palavra correta é desviado. Não, eu estou afastado. Você não está afastado, você está desviado. Tem gente que quer ser mais real do que o rei. Não, irmão, esse termo desviado é muito feio. Então fala com Jesus. Ele inspirou os apóstolos. Dá uma ligada para Jesus, manda ele avisar Tiago. E Tiago está lá junto com ele. Está na antessala do paraíso. Avisa Tiago, ó, é melhor tu mandar trocar aquele texto lá. Aí, ao invés de desviado, bota afastado. Tá bom? Então, estou falando de conversão ou regeneração. A conversão como ato da regeneração, no sentido de gradação. É, de fato, de forma gradativa. Olha que eu anotei coisa para a gente fechar hoje essa questão da salvação. Claro, não vamos encerrar, porque não tem como. Não tem como. Se eu entrar no sentido de todas as teorias que dizem respeito e precisam ser observadas. Josué, aqui está normal, deve ser sua internet. Eu não entendi. Josué, o vídeo foi pausado? Não. Pai do Senhor, irmã Maria Aparecida. Pai do Senhor, irmão Josué. Não foi pausado, não. Não está pausado, não, irmão. Só se pausou aí agora. Está pausado ainda? Responde aí para mim, irmão. Irmão Josué, responde se está pausado aí o seu.
Aí eu vou dar um start aqui. Ele não pode ficar pausado. Responda para mim, por favor. Tive que sair e entrar de novo. Aí, ainda está pausado depois de você ter feito isso, irmão? Responda para mim, por favor. Se está pausado depois que você fez isso. Entrou e saiu. Continua pausado? Responda para mim, por favor. O meu está ok. Ok. Márcia diz que está normal. Irmão Josué, alguém me ajuda aí a falar com o irmão Josué. Ver se travou dele. Eu já vou terminar a aula. Vou terminar essa parte da regeneração. Ah, voltou ao normal, ok. Marco Lopes, Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor. Olha, graças a Deus que tem um número razoável, né? De pessoas. Que a maioria que votou para a aula ser gravada. Teve gente que não votou. Aí, em segundo lugar, ganhou para ter aula normal. E, em terceiro lugar, teve gente que não queria aula. Teve gente que não queria aula hoje. E teve gente que não se manifestou e também não entrou para assistir a aula. Não tem nenhum problema. Como era a aula gravada, isso precisa ficar claro. Então eu não precisava liberar acesso. Eu ia fazer ela gravada e colocar para vocês normal. Deixei aqui porque se alguém por acaso estivesse em casa e quisesse dar uma olhada, tá aí. Mas eu comecei a aula por volta das 18 horas para adiantar isso aí. Já vou terminar. Então vamos lá. Ainda voltando à questão da regeneração, para fechar a regeneração. Falando assim. Então, o resultado da regeneração é a mudança da condição de servo do pecado e do diabo para filho de Deus. Vamos ler João. Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Capítulo 1. Vamos ver que coisa. Olha isso. Capítulo 1, versículo... Deixa eu ver qual a anotação que eu tenho. Versículo 12 e 13. Vamos ao 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem, no seu nome, os quais não, isso é importante, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ok? Vamos ao o capítulo 3, versículo... Capítulo 3, deixa eu ver qual é o versículo que eu havia marcado. Capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora vamos para Tito. E vamos parar aí a regeneração. Próxima aula a gente fecha a salvação. Eu vou falar da salvação, a doutrina dela, a salvação na experiência humana. Aí acaba, tá bom? Tito,
Tito. Tito. Eu tenho uma pergunta para responder, mas como não está presente o aluno que perguntou, eu vou deixar para a aula em que ele estiver presente. Tito, Hebreus, Filemão, Tito. 1ª e 2ª Timóteo, Tito. Tito 3:5. 3:5 de Tito. Tito 3:5 diz assim: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ok? Deixa eu ver, escreveram aqui. Escreveram aqui. Professor, repete, por favor. Ah, tá. Eu vou dar para ti, irmã Márcia. Eu vou dar exatamente a definição que eu consegui construir. É bom isso aqui. Deixa eu ver. Regeneração é a mudança da... Tá, peraí. Vou ver aqui onde eu coloquei esse detalhe. Pera, irmã Márcia. Pera aí, olha o coração, olha os batimentos. Irmão Josué estava com os batimentos lá em cima aí, porque estava bloqueado. Estava dando erro. Pera aí. Vou acender aqui a luz. Deixa eu ver onde que eu botei condição. Deixa eu ver. Não, condição. Deixa eu ver onde eu botei condição. Acho que eu não botei, não. Ah, sim. Regeneração, eu disse que o resultado da regeneração é a mudança de condição de servo do pecado e do diabo para filho de Deus. Ok? A senhora conseguiu anotar as referências que eu passei? Ah, Josina, que pena. Ah, mas você pode ver de novo. Pode vir aqui para a gente estudar isso. Aproveita, traga a Carlinha, minha filha. Traga a Cristina para a gente conversar. Irmã Márcia, conseguiu anotar o que eu disse? Tá perando, tá laranjando, tá maçãzando, isso tudo é coisa boa. Frutas. Tá uvando, tá morangando. Me responda se a senhora conseguiu copiar o que eu disse. Se não, vou repetir. Eu só não vi o Walter na aula. O que aconteceu com aquele obreiro? O restante eu sei que ele mesmo não viria. Voltinho. Quero trazer o Voltinho para dar aula aqui no seminário comigo, aqui, no outro seminário aqui da denominação que eu assumi agora. Ô Márcia, conseguiu? Escreva para mim. Se conseguiu anotar. Estou esperando a senhora para encerrar. Ah, ok. Muito obrigado. Então, a todos os alunos presentes, todos. Aos ausentes também, porque cada um tem seu motivo, sua razão. Primeira pessoa. Ah, o Adriel estava aí, eu esqueci de saudá-lo, desculpa. Da Adriel, ainda não botei os negócios lá, tá? Vou botar assim que eu tiver um tempinho, vou lá. Um pouquinho distante aqui da minha residência, mas eu que tenho que ir, tá? Mancebos aqui andam cansados,
Todo mundo gordinho para ser assado no próximo Natal e Ano Novo. Todo mundo moído, estudando muito para vestibular. Irmão Alexandre eu falei, irmã Márcia Oliveira eu falei, Evandro Fonseca eu falei, pastor Iara, irmão Rui, Evandro Fonseca, irmão Josué, Márcia Oliveira, José também já falei, Evandro também falei, Marco Lopes, Josina, querida mana do coração, tenho saudade de vocês, hein? Vem aqui em casa, Josina, caramba, com aquela carreta, aquela carreta tá enferrujando, que eu não saio de Vista Alegre, ficar parada lá todo dia. Deixa eu ver, Cristina, senti falta, Adriel, ok, então, muito obrigado pela atenção de vocês hoje, obrigado mesmo pela paciência. E aí eu vou fazer assim, quando teve gente que disse assim, tendo aula ou não tendo, não iria mesmo, cara, não tem problema. Eu só acho que, às vezes a gente perde a oportunidade, né? É uma vez por semana. Mas também respeito que a pessoa tem direito ao seu lazer, seu descanso, ok? Então, dentro disso, agora uma observação importante. Eu estou sendo bem lento, bem cadenciado, porque eu sei que tem expert na aula, no campo da teologia. Mas eu tenho alunos aqui que não têm tanta experiência, que não têm tanta vivência quanto você. Então, vamos ter paciência, vamos aguardar, vamos ter paciência. Daqui a pouco eles chegam no nível seu e a gente pode avançar como a gente estava no ano passado, tá bom? Desacelera Voltinho, Josina, Adriel já desacelerou, não tem problema. Pode continuar me perguntando, manda no Zap, manda no grupo do Facebook, inclusive vou olhar e eu vou fazer uma postagem para vocês interessante sobre este assunto que eu falei hoje. Eu vou botar por escrito, porque vai ajudar e vai corroborar quando você assistir essa aula, quando os irmãos assistirem a aula, os irmãos que não puderam vir hoje, ok? Que todos tenham uma boa noite, um bom restante de semana, mas meu telefone continua ligado, pergunta, volta, e agora eu vou me aplicar aquele texto do hebraico arcaico, você não está aí, mas você vai acabar vendo isso, ok? Vou dar uma olhada nele e vou começar hoje, tá bom? Olhar aquele arcaico para ver aquele negócio que me perguntou de Jó. E Marquinhos, eu vou mexer agora aquela questão que você também indagou sobre a atmosfera e os céus, tá bom? Vou mexer nisso. Outro que me perguntou, eu iria responder hoje, não vou citar o nome dele porque ele não está aqui, mas como ele não veio, não vou responder. Deus abençoe, vamos orar ao Senhor agora. Obrigado, Senhor, por Tua graça, mais uma vez podemos estudar a Tua palavra. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor e que a nossa mente, Senhor, aplique-a para que melhoremos a nossa condição espiritual e conhecimento e graça da Tua parte. Alguns irmãos que estão aqui são até professores de escola dominical, são auxiliares dos seus pastores, são pastores auxiliares, são obreiros que labutam no campo e na sua seara. São irmãs, Senhor, que trabalham no campo missionário, são professores na igreja, auxiliam aos pastores e pregam a palavra, ensinam tanto quanto os homens e que precisam do aprendizado. E nós estamos aqui construindo conhecimento junto a estes irmãos. Obrigado. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Um detalhe que eu queria dizer para encerrar. Os irmãos que estão assistindo a aula, por exemplo, é o esposo que fez a inscrição. E no nome dele. E aí quando aparece lá o nome de quem está acessando, é a esposa. Se não me falar, eu não vou saber.
E outra coisa, o nome que você passar para mim no grupo do WhatsApp, para que eu adicione no grupo principal de informação ou de informações da turma, tem que ser o mesmo nome que você usa no Facebook para adicionar. Porque eu estou recebendo vários nomes que eu não encontro na relação que o pastor Alexandre Bonini me enviou, por exemplo, e outros casos de pessoas que se matricularam comigo aqui no grupo do WhatsApp com o nome, e lá no Facebook o nome é diferente. Então, quando você me pede para adicionar no meu Facebook, eu não conheço você. Então, você tem que escrever lá, botar o seu nome certinho, ou me mandar um zap dizendo, ó, o meu Facebook é esse. Senão, não vou saber que é você. E outra coisa, quando pedir o acesso lá no grupo do Facebook para assistir às aulas, se o seu nome for diferente do que eu tenho aqui, eu não vou deixar acessar, não tem como, tá bom? Aí me manda um e-mail, um zap e diz, pastor, o meu nome aí tá Adelaide, mas eu não gosto de que o meu nome seja Adelaide no Facebook. Lá no Facebook é Laide. Aí você me avisa que aí eu vou fazer a sua inscrição lá. A última coisa é, eu estou recebendo pessoas que estão sendo convidadas para vir para o grupo para assistir a aula. Essas pessoas só poderão assistir às aulas se elas estiverem matriculadas. Então ninguém tem autorização para dar o link do curso para quem não está inscrito. Eu gostaria que isso fosse respeitado, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até breve. Dê um amém pela aula de hoje. Por favor, quero ver quem vai ser o primeiro dessa vez. Dessa vez tem que ser a irmã Márcia Oliveira. Tem que ser ela. A irmã Márcia Oliveira tem que ser a primeira. Hã? A irmã Márcia tem que ser a primeira. Porque hoje ela funcionou. Deixa eu ver se vai ser ela. Adriel, deixa eu ver. Diz assim, como é que ele falou? O Adriel falou o quê? Deixa eu ver aqui. Ele escreveu alguma... Botou aqui. Manda com... Manda... Ah, tá bom. Faço sim. Vou fazer isso com o maior prazer. Alguém escreveu aqui para desacelerar. Não vi quem foi. Passou. Tá bom, Adriel. Vou fazer isso. Irmã Márcia Oliveira. Obrigadinho. Mas cadê? Adriel, Amanda... Ah, tá. Adriel, agotei. Desacelerei por causa da pergunta sobre a imagem. Não faça isso não, tadinha dela. Não faça isso não, Adriel. Isso é bullying. Isso tem lei Maria da Penha. Anitta, Pai do Senhor. Seu telefone deu problemas? Passa para mim no zap, fala o que aconteceu, tá bom? Por favor. Adriel, Evandro, obrigado, a paz. Deus abençoe. Amanda também tá aí, né? Deus abençoe. Tenha um bom final de semana. Me ocupem com perguntas.